Então tá bom. Então eu fiquei com a parte de lesões com gordura no fígado, que não são a parte de esteatose. E eu comecei colocando a diferença das lesões hepáticas que contêm a gordura microscópica e as que têm macroscópica. Então, das lesões que têm gordura macroscópica, a gente vai ver o lipoma, o angiomiolipoma, o mielolipoma e o angiomielolipoma, gordura pericaval, pseudolipoma da cápsula de Gleason, o liposarcoma hepático, as metástases, teratoma hepático e lipopeliose. Eu vou falar de cada uma dessas, mas só lembrando as lesões hepáticas que têm gordura microscópica, a gente pode ter a esteatose hepática focal, o adenoma hepático e a hiperplasia nodular focal que o Alan falou, e os nódulos regenerativos esteatóticos e o carcinoma hepatocelular, que vão ser falados posteriormente em outras aulas. Então, aqui começando com o lipoma. Os lipomas são as lesões benignas hepáticas raras, elas consistem de tecido adiposo maduro, e a avaliação histopatológica pode revelar outros componentes além da gordura, como componentes adenomatosos, angiomatosos ou miomatosos. E de acordo com o achado desses componentes a gente classifica o lipoma em adenolipoma, mielolipoma, e com o angiolipoma vai ser a mesma coisa. O lipoma ele tem associação com a esclerose tuberosa e também com angiomiolipomas renais. No ultrassom, a gente vai ver o lipoma como uma massa hiperecóica sólida, circunscrita, que pode ter sombra acústica posterior, mas isso é variável. Na TC, a gente vai ver um nódulo redondo, ou uma massa redonda, com atenuação homogênea e densidade de gordura, mais ou menos entre menos 20 a menos 70. Na ressonância, a gente vai ver quase a mesma coisa, as mesmas características, só que a gente vai ter um alto sinal, tanto em T1 como em T2, e vai ter perda de sinal nas sequências que são suprimidas por gordura. Então, aqui a gente vê um pequeno lipoma, onde está a setinha aqui. Na tomografia, a gente vê ele com a densidade bem parecida com a da gordura. Então, na TC, a gente vai ver uma lesão circunscrita, hipotenuante, com densidade de gordura. E aqui na ressonância, a gente vai ver uma lesão também circunscrita, só que com alto sinal em T1 e T2, e na fase que é feita a supressão da gordura, ou aqui no caso que foi feito um fora de fase, a gente vai ver a queda do sinal da lesão. Agora, falando um pouquinho do angiomiolipoma, ele é um tumor mesenquimal raro, ele tem componentes histológicos variados, então ele pode apresentar tecido adiposo, músculo liso, vasos, e alguns estudos recentes estão sugerindo que o angiomiolipoma ele não é uma lesão mesenquimal, e sim que ele já é uma neoplasia que se origina de células epiteloides perivasculares, e a OMS está rotulando ele dentro do espectro de PEComas, né, que são os tumores das células epitelioides perivasculares. O angiomiolipoma ele ocorre mais em mulheres de meia idade, e 50% dos pacientes vão ser assintomáticos. Na maioria das vezes, os pacientes não vão possuir hepatopatia e os marcadores tumorais também vão ser negativos. De imagem, o angiomiolipoma tem um aspecto variável e às vezes ele pode até se assemelhar a um hepatocarcinoma. No ultrassom, quando a gente pode ver uma lesão hipercogênica, homogênea, que no ultrassom pode parecer com hemangioma. Já na TC e na ressonância, a gente vai ver uma lesão que vai ter um aspecto de gordura intralesional. Então, a gente vai identificar ela como a gente identifica gordura. Então, na toma, a gente vai ver a densidade mais baixa e na ressonância, a gente vai ver a queda de sinal na sequência fora de fase, ou se não, um hipersinal em T1 e T2. E os principais diagnósticos diferenciais do angiomiolipoma vão ser o adenoma, o carcinoma hepatocelular, o próprio lipoma e o liposarcoma. Então, aqui no ultrassom, a gente vê essa lesão hiperecogênica, de contornos definidos, com um fluxo central ao Doppler.
Aqui já na toma, a gente vê essa lesão, pode ver que o conteúdo dela tem uma hipodensidade bem parecida com a gordura, então ela tem aspectos de gordura, tem gordura macroscópica intralesional, bem circunscrita, bem definida. Aqui também, nesse caso, já era uma mulher de 29 anos, tinha esclerose tuberosa, a gente vê os 2 rins com angiomiolipomas, e no fígado a gente vê essa lesão com hipotenuante, circunscrita, com a densidade bem parecida com a da gordura. Já na ressonância, o que a gente vai ver é a lesão com hipersinal, né, em T1 e T2. Em T1, nessa imagem está até parecendo um isossinal, né, mas aqui em T2 a gente já vê um hipersinal. Aqui na sequência fora de fase a gente vê que tem uma queda do sinal. E após a injeção do contraste a gente vê que tem um realce meio incaracterístico. Agora falando um pouquinho do outro espectro, né? Tem a gordura pericaval, que ela é uma coleção de gordura que é localizada posteriormente à veia cava inferior. Ela é uma variante normal, que imita uma lesão de gordura, mas ela é um achado normal. E as coleções de gordura, elas são achados em sindetais, não causam nenhum sintoma, e geralmente está associada a pacientes que têm doença hepática crônica. O diagnóstico diferencial dela são os trombos e os tumores da veia cava inferior. Então, aqui, ó, no corte axial, a gente vê que tem uma lesão com densidade de gordura, que a gente até pode achar que no corte axial está dentro da veia cava inferior. Mas quando a gente põe aqui no corte, no caso aqui no sagital, a gente vê que, na verdade, ela não está dentro, ela está justa caval ou se não pericaval, ela está ao redor e não dentro da veia cava. Outro que tem, que a gente pode falar, é o pseudolipoma da cápsula de Gleason. Ela é uma anomalia incomum no desenvolvimento, na qual fica um pedaço de gordura epiploica do colo, ele fica localizado ectopicamente dentro da cápsula hepática. Então, na TC, o que a gente vai ver? A gente vai ver um nódulo com atenuação de gordura na superfície do fígado. E na ressonância, a gente vai ver a mesma coisa, um nódulo bem circunscrito na superfície do fígado, que vai seguir a intensidade sinal da gordura. Então, vai ter alto sinal T1, T2, e na sequência que suprime a gordura vai ter queda de sinal. Então, aqui a gente pode ver, ó, na tomo, tanto no corte coronal como no axial, a gente vê esse nódulo bem circunscrito na superfície hepática com a densidade da gordura. E aqui na ressonância, a gente vê a mesma coisa, o nódulo circunscrito, que está na superfície hepática, com hipersinal, né, na sequência em T1 e T2, e aqui na sequência fora de fase, a gente vê que tem uma queda, mesmo que seja aqui na periferia. Então, passando agora para o próximo, é o lipossarcoma hepático. Então, os lipossarcomas, eles são tumores malignos mesenquimais raros, responsáveis por 15%, né, de todos os sarcomas. E eles podem ser lipossarcomas hepáticos primários ou metastáticos, o que são extremamente raros os dois aspectos. E é uma degeneração sarcomatosa dos adipócitos. Geralmente, o paciente que tem exames laboratoriais normais, e eles vão aparecer como massas heterogêneas, lobuladas e infiltradas, com componentes de gordura e algumas áreas de hemorragia e necrose. Aqui, ó, no caso, era um lipossarcoma. Aqui a gente consegue ver mais o componente de gordura mesmo, né? Aqui na TC, mas era um lipossarcoma. E aqui a gente vê a lesão bem extensa, né? Comprometendo o lobo esquerdo. A gente vê que tem uma hipodensidade dentro dela, que quando calculada a densidade, era uma densidade de gordura. Então, nesses dois casos, eram casos em que a histologia deu lipossarcoma hepático. Aqui eu vou falar das metástases, mas apenas das metástases que têm componente de gordura, as outras vão ser faladas posteriormente. Então, as metástases que têm componente de gordura, geralmente elas seguem as mesmas histologias das neoplasias primárias.
Então, os tumores primários que vão ter componente de gordura vão dar metástases que podem ter componentes de gordura. Então, os principais vão ser teratomas, liposarcomas, tumores de Will, carcinoma de células renais, e vão ter outras variedades também que podem dar metástases com componente de gordura. Então, aqui a gente vê no fígado essa lesão circunscrita, com hipersinal, mas aqui no gradiente, na sequência, a gente vê que na periferia a gente tem uma queda de sinal, que é mostrando o componente da metástase com gordura. Então, aqui era, no caso, um paciente que tinha um teratocarcinoma de ovário que metatizou para o fígado com uma lesão, uma metástase com gordura. A gente tem o teratoma hepático, né? Os teratomas são tumores benignos, heterogêneos, encapsulados e são formados por parte de todas as 3 camadas das células germinativas. Então, eles são frequentemente císticos, mas podem conter partes de gordura, de cabelo, de proteínas, de calcificações. Então, ele tem um aspecto bem amplo. Na ressonância, eles são bem circunscritos e heterogêneos, e pode ser identificados na identificação da gordura, fluidos ou calcificações. E a maioria dos teratomas hepáticos representam teratomas que são intraperitoneais ou retoperitoneais que se espalharam. Então, eles começam retoperitoneais ou intraperitoneais que podem se espalhar e dar teratoma no fígado. É muito raro, tanto que eu nem achei alguma imagem, a maioria das imagens tinha da teratoma, imagens de teratoma comum, né? Então eu não coloquei imagem, não. E por fim, eu vou falar da lipoperiose hepática. Ela não é comum, é muito rara. Só para vocês saberem, a peliose hepática, ela é caracterizada quando os sinusoides estão cheios de sangue. Aí, no caso, a lipopeliose hepática, ela é outra lesão, é totalmente distinta da peliose, e ela ocorre geralmente quando tem um fígado esteatótico transplantado. Então, ocorre uma lesão do centro lobular hepatocitária e também uma necrose e pode dar a lipopeliose. Ela é incomum e o que ela é? Ela é o engurgitamento dos sinusoides por glóbulos de gordura. Então, ao contrário da peliose, que seria sangue, a lipoperiose é engurgitamento por gordura. Então, a necrose dos hepatócitos gordurosos no fígado transplantado é onde tem mais comum, mas ela pode acontecer em qualquer condição gordurosa do fígado que está associada a uma lesão isquêmica sobreposta. Então, ela pode estar vista em outras situações, a não ser o fígado transplantado com esteatose. Igual aqui nesse caso, a gente vê essa lesão extensa, que pega até aqui o caudado. No caso dessa paciente, era uma mulher de 45 anos de idade que tinha leucemia aguda. Então, aqui a gente vê essa lesão extensa com densidade de gordura no lobo direito, que vai estender até o lobo caudado. Então, essa lesão não estava presente na tomografia de controle da paciente que ela tinha feito há 1 ano atrás. Então, a biópsia revelou que era uma necrose hepática com reposição de gordura, o que consiste com a hipótese de lipoperiose. E por fim, aqui eu coloquei só para a gente lembrar, né, as lesões hepáticas com gordura. Aqui de um lado estão as macroscópicas e do outro lado as microscópicas. Então, a gente conseguiu ver todas as macros e as micros serão faladas posteriormente. E as referências. É isso.